Bom, gente, vamos a mais uma videoaula. Então, hoje é o nosso bolo escamado que a gente vai fazer. É uma técnica que todo mundo quer aprender e é muito fácil. Vocês vão acompanhar e vão ver que vocês vão também conseguir fazer aí na casa de vocês, tá? Eu já passei a colinha aqui, já coloquei a primeira camada de massa. Agora eu vou vir com o recheio, tá? Tá aqui o meu recheio, nosso brigadeiro branco. Vou colocar. Não precisa levar muito até a borda. Essa aqui é a forma de 18 centímetros de diâmetro. Tapando as partes que ficam sem recheio. Aqui já colocamos a primeira camada de recheio. Vamos regar a nossa massa com a nossa calda, apenas regar. Não precisa molhar porque nós já temos uma massa mais úmida. Dá uma batidinha para cair os farelinhos e vamos colocar. Centraliza. Ó, aqui depois a gente tira o excesso e vamos de novo. É sempre bom trabalhar com os nossos recheios, eles morninhos, tá? Você vai ter mais facilidade para trabalhar e ele tem mais aderência quando ele tá mais quentinho. Aí cola mais fácil o recheio na massa, né? Aqui eu já coloquei também a segunda camada de recheio, vou umedecer levemente a nossa massa. E venho agora com a última camada de massa, centralizo e aperto para colar. Pode apertar. Coloquei aqui, olho para ver se está retinho. Vamos ver se não tem nada para tirar, aqui não vai precisar. A parte da cobertura é a mesma coisa que o nosso recheio, a mesma receita, tá? Ela precisa apenas estar mais quentinha, tá? Que daí ela fica com mais aderência e pega mais fácil depois o trabalhado do escamado que a gente vai fazer. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Então vamos colocar a cobertura, ela tá morninha, tá? Pra quente. Vai facilitar o nosso trabalho, tá? Tô com a espátula aqui e eu vou só cobrir. Vou começar pela lateral do nosso bolo. Por isso é importante ele estar colado na embalagem agora. Porque quando a gente vem com a cobertura de brigadeiro, ele tende a puxar a massa. Então, se ele tá bem coladinho o prato, ele não vai puxar. Então, vamos cobrindo. Tira o excesso de massa que vem vindo junto. Quanto mais morninho tiver a cobertura, mais fácil vai ser o trabalho.
Lembre-se, sempre quando a gente está passando a cobertura, a gente não se preocupa com a estética, apenas em cobrir o bolo. Depois que ele estiver todo coberto é que a gente começa a se preocupar com a estética. Aqui ele já tá querendo ficar mais durinho, o nosso recheio, a nossa cobertura no caso. E para passar a parte de cima, eu vou esquentar mais um pouquinho para me facilitar. Vou esquentar um pouquinho a nossa cobertura no micro-ondas. Vou colocar 30 segundinhos. Só para finalizar a parte de cima, depois a gente já vai começar a trabalhar com o bico. O bico que eu vou utilizar para fazer esse trabalho é o A2, tá? Mas pode ser o A1 também, tá? Vamos esperar. A gente utiliza essa espátula aqui. Você vai encontrar em qualquer bazar, loja de confeitaria. É aquela espátula pequenininha que a gente usa às vezes para colocar a manteiga no pão, né? Para utilizar na hora do café mesmo, tá? Então vocês vão encontrar com bastante facilidade essa espátula pequenininha. Já esquentei, já ficou mais quentinho, agora vai ficar mais fácil de trabalhar em cima do bolo. Ele fica bem chocolatudo esse bolo. Aqui também não precisa se preocupar muito com a estética na parte de cima da cobertura, porque a parte de cima também vai levar a brigadeiro em toda essa parte aqui. Então ela vai ficar, não vai ficar aparente depois, né? Depende do lugar que você quiser trabalhar em cima do brigadeiro, ele depois de frio você não vai conseguir. Então você vai ter que esquentar a sua cobertura mais um pouquinho para poder passar a espátula de novo, senão ali você não vai conseguir. Ele começa a grudar e você não consegue mais trabalhar com a espátula na lateral. Bom, pessoal, com o nosso bolo todo coberto de brigadeiro, agora a gente pode começar o nosso trabalho com bico, tá? Eu já tô aqui com o nosso recheio de brigadeiro, ele tá mais quentinho, tá? A gente tem que sentir ele morninho na manga, tá? Daí vai facilitar o nosso trabalho. Eu já tô com o bico aqui, como eu falei pra vocês, o A2, tá? Mas pode ser o A1 também. Vou colocar aqui dentro o nosso brigadeiro. Esse é um trabalho de muita paciência, tá? O resultado fica lindo, mas é um bolo que requer paciência, tá? Coloquei aqui bastante na minha manga, uma manga bem grande, que vai facilitar o meu trabalho. Esse é um trabalho que vocês podem fazer até sentadas, tá? Não precisa ser em pé. Ele vai facilitar mais sentado. Então, o que a gente precisa para fazer esse trabalho das escamas no bolo, né? O bolo escamado. A gente vai precisar de um bico perlé, A1 ou A2, como eu estou utilizando o A2, e uma espátula dessa daqui, ó. É bem fácil de encontrar, aquelas branquinhas para passar a manteiga no pão, tá? Então, eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês agora. Você precisa fazer meio que medir aonde você vai fazer os pingadinhos do seu bolo. Eu vou mostrar primeiro num pratinho para mostrar para vocês qual é o trabalho com a mão que vocês têm que fazer para depois a gente fazer no bolo, tá? Ó, vocês vão aperta e puxa. Não pode apertar e ficar puxando porque ele vem com o bico para cima, ó. Nem fica com formato.
Apertou, vamos fazer de embaixo a mesma coisinha, aperta e puxa. Você vai vir com a espátula e vai puxar para baixo. A mesma coisa com a outra, precisa sempre estar limpando a espátula. A mesma coisa com a outra. E puxa para baixo. Na continuação, você faz outra bolinha bem na continuação dela. Outra bolinha, puxa. Outra bolinha, puxa. E faz o mesmo movimento, que vai dando o escamado no nosso bolo. Limpa sempre essa espátula e puxa. E aí vai dando o efeito escamado no nosso bolo. E isso vale para qualquer recheio. Pode ser o brigadeiro branco, você pode tingir os brigadeiros, né? Rosa, azul, escamado no seu bolo, pode ficar da cor que você quiser, tá? Então ele ficou assim, tá? E é isso que a gente vai fazer em toda a lateral do nosso bolo. Pinguinho por pinguinho, depois puxadinho por puxadinho, tá? Então, vou limpar aqui. É muito importante ter um Perfex e onde você tá com o seu brigadeiro para você ir raspando e limpando o brigadeiro, tá? Depois passando no Perfex também. Vamos lá agora, então. Coloca bem na altura que você quer colocar. Eu vou colocar bem em cima, porque eu quero colocar brigadeiros em cima, então eu quero que fique um escamado bem altinho. Então eu vou colocar bem em cima. E aperto. E venho fazendo a mesma coisa até chegar embaixo no bolo. E agora a gente vem escamado por escamado em todo o bolo. Aperta, puxa, limpa a espátula, aperta, puxa, limpa a espátula, aperta, puxa, limpa a espátula, aperta, puxa. E assim nós vamos fazendo em toda a lateral do nosso bolo. É um bolo que enche os olhos, mas que dá bastante trabalho. Então, cobrem o valor justo neste bolo, hein? Exige mais da confeiteira. Agora, vou mostrar para vocês. No meio, a gente faz outra bolinha e vai puxando. É isso que dá o efeito do escamado no nosso bolo. É colocar uma bolinha no meio de cada metade de cada puxadinho, ó. Então, todos puxadinhos. A gente vai colocar a bolinha bem no meio e vai fazer o mesmo trabalhar. Então, vamos lá. Coloco aqui e puxo. Aqui e puxo. E assim a gente vai até embaixo. Por isso a importância do brigadeiro estar em boa temperatura. Assim vocês não vão sofrer apertando e fazendo força. Mesma coisa. Apertou, puxou, limpou. Puxa, limpa. Ó, vai dando todo o detalhe do bolo. Por isso que eu disse que a parte de baixo do nosso bolo não precisava ficar muito retinha, porque essa cobertura, esse detalhe, tapa tudo no nosso bolo. Vai ficar aparente só mesmo ela. E vai ficando o bolo todo escamado. Mesma coisa. Vamos lá. Aperta, puxa, puxa. Tem que apertar e já puxar. Se ficar apertando para depois puxar, ele fica compridinho e não dá o efeito que a gente quer. Vai cair para baixo. Vamos lá. Espátula limpa. Aperta e puxa.
como é fácil, pessoal? Tenho certeza que vocês vão fazer lindos bolos escamados. Aperta e puxa. Sempre limpando. Esse é um bolo, ele não é difícil, ele é um bolo que exige paciência. Você precisa de tempo, o ideal é fazer esse bolo sentada, porque vai bastante tempo dependendo do tamanho e do diâmetro da forma que você assar a massa. Então ele leva tempo. A gente não pode colocar a bolinha em qualquer lugar, a gente tem que estar sempre medindo onde é que está colocando, para ele ficar retinho, bonito, né? E assim a gente vai. Bom, pessoal, aqui nós já estamos quase finalizando o nosso bolo. Ele dá bastante trabalho, mas o efeito fica lindo, ó. Fazendo ele todo de brigadeiro, mas vocês podem fazer com brigadeiro branco também, não precisa ser só o preto. Vou fazer o último escamado já, penúltimo. Tô com a minha espátula aqui, faz o trabalhado, limpa. Vai ficar uma emendinha aqui atrás, tá? Que é a parte que tem que ficar virada pro aniversariante, né? Que a gente fala. Então, fica como se fosse uma emenda. Vou fazer as últimas gotinhas aqui. Depois a gente vai fazer a emenda com a própria gotinha, tá? Vou só puxar o último aqui. E bem nessa emenda aqui do meio, eu vou colocar uma gotinha de cada dessas daqui de brigadeiro. Vou só fazer o último puxadinho. Fica um pouquinho de excesso no final. E agora com o próprio bico eu faço tipo uma gotinha. Ó, esse fica o acabamento do nosso bolo aqui atrás. Ó, fica as gotinhas ali atrás, tá? Vou botar pra cá. O nosso Perfex tá todo cheio de brigadeiro. Limpar aqui. Deixar aqui. Agora, aqui depois a gente tem que limpar o pratinho, tudo. Ficou a emendinha aqui pra trás, mas ele ficou todo trabalhado. Eu vou trabalhar com bico 1M da Wilton, vou fazer toda a lateral aqui e no centro que eu vou colocar os brigadeiros, tá? Então vamos lá. É só uma pitanga, eu tô utilizando o bico 1M da Wilton, tá? Ó, só uma pitanga grandona. Só pra dar um charme no nosso bolo. Dar um contraste pra não ficar tão preto. Se você quiser, você pode fazer acabamento embaixo no nosso bolo também. Pode fazer com essa mesma pitanga, um M da Wilton embaixo.
Ou se preferir, não precisa, só tem que limpar bem o pratinho. Ó. Vou fazer uma pitanga bem grandona agora. Aqui, deixa eu ver onde tá aqui. A parte de trás do nosso bolo é essa. E essa é a parte da frente, olha que lindo. Depois eu vou fazer igual um acabamento embaixo também, para ficar mais bonito. Agora aqui é a parte de colocar os brigadeiros, tá? Brigadeiro tradicional, tá com um split de chocolate, tá? Vou colocar aqui no nosso bolo então. Procurem colocar brigadeiros do mesmo tamanho. O máximo que vocês conseguirem do mesmo tamanho, vai ficar mais bonito. Dá em torno de 16 gramas mais ou menos cada brigadeiro desse aqui. Esses são aqueles bolos que as pessoas comem primeiro com os olhos. Vamos colocar um no meio. Se eu conseguir encaixar, você ajeita eles e dá para colocar no meio. Ó, a parte da frente do nosso bolo. Eu vou só limpar a embalagem agora aqui embaixo, que sempre tem que manter limpinho, e depois já vou finalizar ele. Então vou passar aqui. Um Perfex. Já tava sujinho de brigadeiro, vou só tirar só uma sujeirinha que ficou aqui. Nossa embalagem. E eu vou fazer um trabalhadinho ainda com o bico aqui embaixo, bem... Só um biquinho. Só para dar mais detalhe ainda no nosso bolo, tá? Vai ficar em harmonia com a parte de cima. Depois que eu limpei bem aqui a minha embalagem, vou usar o mesmo bico que eu utilizei aqui, só que embaixo eu vou fazer umas pitangas menores, tá? Só uma pitanguinha, só um biquinho. Ó. Só para dar acabamento no nosso bolo, como ele é feito com brigadeiro, a parte de baixo do nosso pratinho fica mais sujinha. Se vocês estão começando agora e não sabem qual bico começar, comprem o bico 1M da Wilton. É esse bico aqui e vocês conseguem fazer lindas decorações apenas utilizando esse bico, tá? Aqui eu já terminei o nosso bolo escamado. Esse aqui ficou todo de brigadeiro, só com os detalhes do nosso brigadeiro branco. O que vocês acharam do nosso bolo? Ó, que lindo! Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. As dúvidas de vocês, lembrem-se de deixar na nossa área de membros, que com o maior prazer a gente vai estar respondendo a todas vocês, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula!